Boa tarde, a paz do Senhor a todos. Hoje, domingo, finalzinho de tarde, né? Dia 24/5/2020. E eu estou aqui para deixar uma palavra para vocês, algo que o Senhor colocou no meu coração. Eu estou aqui com a minha Bíblia. Gostaria que você também, se você tiver com a sua Bíblia aí, você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 10, e o versículo 11, que diz assim: Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Bem, amados, o que eu quero frisar para vocês é que aqui, né, Jesus ele está falando que ele é o nosso bom pastor. Mesmo em meio a tanta dificuldade, né, que a gente está enfrentando, tanta má notícia que a gente tem escutado ultimamente, Jesus ele quer que nós lembremos que ele é o nosso bom pastor. Que ele, como ele fala aqui nesse versículo, ele dá a vida pelas ovelhas, ele deu a vida dele por nós. Em meio a tanta coisa, tanta notícia ruim da mídia, mas ele quer nos trazer à memória que ele é o nosso bom pastor. Ele continua sendo o bom pastor para as nossas vidas. E que essa palavra venha se tornar vida no nosso coração, dentro de nós. Que a gente venha verdadeiramente meditar nessa palavra, que ele é o nosso bom pastor. Embora muitos aí fiquem culpando os acontecimentos ruins, colocando até muitos dizendo que Deus permitiu, mas sabemos que no nosso Senhor, que em Deus não há trevas. Ele não permitiu coisas ruins. Ele é o nosso bom pastor. Ele afirma aqui: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Essa palavra bom que eu quero destacar aí para vocês. Ele é bom. Ele continua sendo bom em todo o tempo. Ele cuida de nós. E também ele cita isso lá, o rei Davi, nos Salmos. Ele fala isso também para a gente, né? Que o Senhor, ele tem experiência, porque ele era um pastor de ovelhas. Davi, que foi ungido rei, mas ele, antes disso, ele tinha sido um pastor de ovelhas. E sabemos que nos Salmos são canções, né? Canções lindas, algumas de Davi, outras de outros autores. Mas lá nos Salmos 23, Davi também fala que o Senhor é o meu pastor, nada, absolutamente nada me faltará. Então é isso que o Senhor quer trazer ao meu e ao teu coração hoje. Continua crendo, amados, que Jesus ele é o teu bom pastor, que foi ele que deu a vida dele por você. Ele te deu a vida, ele veio para que você tenha a vida abundante que ele conquistou para você lá na cruz. Eu sei que muitos podem estar passando por enfermidade ou dificuldade financeira, mas Jesus quer te lembrar hoje que ele continua sendo o teu bom pastor, né? Que ele entregou a vida dele por você. Então, cabe a nós que somos cristãos refletir sobre isso. E aqueles que ainda não conhecem esse bom pastor, mas que venham sentir esse desejo, venham ser impactados por essa boa notícia, que ele é o bom pastor, que ele se entregou por você, ele deu a vida dele por você, né? Os estudiosos, eles falam, né, que conhecem bem o pastorear ovelhas, que os pastores, eles têm algumas características e responsabilidades também. Uma das responsabilidades de um pastor é cuidar, alimentar e proteger as suas ovelhas.
todo pastor de ovelhas, ele saía adiante das ovelhinhas, porque elas eram guiadas pela audição. Segundo os estudiosos, as ovelhas, elas não tinham uma boa visão. A ovelhinha, animalzinho, né? Que tem a lã, a ovelha, o bichinho ovelha, eles não têm uma visão tão boa, né? Eu espero que o áudio, que começou a chover, né? Elas não têm uma visão tão boa. E por isso o pastor saía adiante delas, né? Saía sempre se comunicando com a ovelha, sempre falando. E nisso a ovelha ia pegando intimidade, ia reconhecendo a voz do pastor, né? E nesse mesmo capítulo, o Senhor diz também assim, que aquele que veio antes dele, os que vieram antes, eram ladrões e salteadores. Uma versão da Bíblia diz, aquele que veio antes de mim é ladrão, não é o pastor verdadeiro. E as ovelhas ouvem a sua voz, mas não seguem, porque não é o pastor delas. Ela reconhece, a ovelha, ela reconhece a voz do pastor. Por isso ela segue o pastor. É porque a ovelhinha, aqui há uma comparação, uma parábola, que a ovelhinha, o animalzinho ovelha, quando ela é cuidada pelos pastores, né, os rebanhos, ele saía sempre falando com as ovelhas, e nisso a ovelha, dia após dia, ia ouvindo, ia conhecendo a voz do pastor. Muitas vezes alguns pastores tinham um auxiliar, mas ela era acostumada à voz do pastor e também reconhecia a voz daquele outro, mas ela segue a voz do pastor. É interessante isso, porque aí também o Senhor nos mostra que devemos ter comunhão com Ele, porque a ovelha vai seguir o pastor verdadeiro, né? Ela procura sempre estar ali em comunhão, estar ouvindo a voz do pastor, estar ouvindo a palavra. É isso que nós devemos fazer, ouvir a palavra, para não sermos enganados quando vier aquele que é o lobo, que é o falso pastor. Nós que conhecemos a voz do pastor, nós não vamos nos deixar guiar por vozes estranhas. E é isso que o Senhor vem trazer ao nosso coração, para meu, para o teu coração nesta tarde. Que devemos buscar ter comunhão com o Senhor, que Ele é o nosso pastor. Ele cuida de nós, assim como um pastor de ovelha, um animalzinho. Ele tem a função, a responsabilidade de cuidar, de alimentar as ovelhas e de proteger as ovelhinhas, porque se viesse um intruso, um lobo, como diz nesse capítulo, aquele que não é pastor, ele vindo ver o lobo, o mercenário, como diz nesse texto mais adiante, ele foge, porque ele não é o pastor verdadeiro. E vem um lobo e ataca a ovelha e espalha. Mas o pastor verdadeiro não. Aqui o Senhor diz, eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Então, ele cuida das ovelhas, ele cuida de tal maneira que ele se entregou, né? Jesus, ele se entregou por mim, por você, para que hoje a gente tenha a vida abundante que ele conquistou para nós lá na cruz. Então, essa parábola, essa comparação, né, entre um pastor de ovelha, animalzinho, e o pastor, o Senhor Jesus, nos mostra claramente, ele tem a responsabilidade de cuidar de nós. Por isso, amado, nessa tarde, não tema coronavírus, não tema doença, não tema crise, porque o Senhor, ele é o teu bom pastor. Ele tem como responsabilidade cuidar de você, que é a ovelha dele. Ele veio para os seus, como a palavra diz, mas eles não receberam. Mas a nós que o recebemos, nos tornamos filhos de Deus, ovelhas do seu pasto, do seu rebanho, né? E ele continua, ele veio para que você tenha vida, que você tenha salvação, que você tenha a cura. E a salvação, ela é um pacote, amados, que vem completo, não é pela metade. A salvação, ela é pela graça, sim,
mas é por fé, né? Você recebe por fé em Jesus Cristo. E a salvação nela está incluída não apenas a salvação. Ah, eu recebi Jesus, eu sou salvo, apenas sou salvo, vou para o céu. Mas também a cura está incluída na salvação. O teu bem-estar em todas as áreas, né? Jesus também levou naquela cruz, né, toda a dívida, todo escrito de dívida que havia contra você. Ele veio trazer essa alegria completa. Como teu bom pastor, ele cuida de você. Como também Davi citou no Salmos 23, o Senhor, ele é o meu pastor. Nada, nada é nada, amados, nada te faltará, porque ele cuida de você. Então, não tema. Se você está temendo coronavírus, temendo crise, aquieta o teu coração nessa tarde. Busca ter comunhão com o Senhor. Como que eu vou ter essa comunhão? Através da palavra. Através de você estar se alimentando da palavra, lendo essa palavra, meditando nela, praticando. Não vai ser da noite para o dia que você vai decorar a Bíblia. Ah, eu vou pegar minha Bíblia, vou decorar, vou aprender ela toda, vou porque eu tenho que. Mas vai lendo, vai meditando, vai praticando à medida do que você aprendeu, né? E é pela graça, amados. Não é assim da noite para o dia, mas o Espírito Santo vai te ajudando, né? A cada dia você está renovando a sua mente, dizendo: Pai, eu quero melhorar nisso aqui, eu estou pecando nisso aqui, eu reconheço que e se arrependendo, me ajuda a largar isso. Não é da tua força, né? E o Senhor Jesus, Ele cuida de você. Ele é esse bom pastor. E Ele veio para isso, para te trazer essa vida, a vida abundante. Então, se você está temendo as dificuldades que estão aí, as más notícias, aquieta o teu coração. Lembra disso, amado, que Jesus, Ele é o teu bom pastor. E como o teu pastor, Ele cuida de você. Ele também te alimenta. E Ele te protege. Ele te dá livramentos. Coisas que você vê e até coisas que você nem vê, Ele te livra, né? Davi, ele falava com propriedade no Salmos 23. Ele tinha a experiência de ter sido um pastor de ovelhas. Ele sabia, ele mesmo cuidava das ovelhinhas dele. Davi cuidou de suas ovelhas. Uma vez, o seu rebanho foi atacado por um leão, outra vez por um urso, e ele foi lá, defendeu, lutou, matou o leão, matou o urso. Assim é o Senhor Jesus. Não sei qual a dificuldade que você está enfrentando, mas o Senhor Jesus, Ele já venceu lá na cruz por você, porque Ele cuida de você, Ele te alimenta, Ele te protege. Lembra disso, amado, o Senhor, Ele é o teu bom pastor. A palavra está bem clara aqui nessa tarde. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas, pelas ovelhas. Então, ele fez isso lá na cruz do Calvário. E não há por que você temer. Não há por que você estar olhando para as más notícias, prestando atenção no que a mídia fala, prestando atenção no que pessoas, muitas vezes que estão atemorizadas, vão trazer de ruim para você. É uma questão de você decidir. Não, mas a palavra do Senhor diz que o Senhor, Ele é o meu bom pastor e que nada irá me faltar. Então, eu fico com o que a palavra diz, eu não fico com o que a circunstância, o que a mídia está falando. E Jesus mesmo falou que Ele era o meu bom pastor. Então, eu não vou temer nada, porque Ele cuida de mim, Ele me alimenta, Ele me protege. Então, é isso, amado, que eu queria deixar aqui para edificar a tua vida,
que o Senhor colocou no meu coração, trouxe ao meu coração para passar essa tarde, nesse finalzinho de tarde, essa boa notícia para você, que o Senhor Jesus, Ele é o nosso bom pastor e que Ele dá a vida, Ele entregou a vida dele por mim, por você, e que Ele está sempre ali disposto a nos ouvir, a nos receber. Basta que a gente, tenha a atitude de chegarmos a Ele e Ele vai nos receber de braços abertos. Ele está ali para cuidar de nós. Ele é um pastor tão bom, tão maravilhoso, que se uma ovelhinha se desgarrar do rebanho, ele vai atrás, vai cuidar, vai resgatar, vai curar as suas feridas, vai tratar de você como o bom pastor que ele é. É isso, amados. Eu gostaria de deixar esta palavra e que você seja abençoado e edificado, que essa palavra venha se tornar vida no teu coração. Amém? Fico por aqui, desejo um excelente domingo, um finalzinho de tarde muito abençoado e uma noite cheia de alegria, de paz, de comunhão com o Senhor Jesus e uma semana que vai iniciar muito abençoada, debaixo da proteção do nosso bom pastor, debaixo dos cuidados do nosso bom pastor. É isso. Um forte abraço, fica na paz e até o nosso próximo vídeo.